Eu vou te contar 3 fofocas de bastidores sobre o Ursinho Pooh. Olá, eu sou a Bel e este é o meu canal. Aqui eu falo sobre literatura infantil para famílias que querem saber o que e como ler com as suas crianças para criarem mais vínculos com elas e para ajudarem elas a se desenvolverem e se tornarem leitoras. Se é esse o seu caso e você está chegando por aqui agora, já te inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. E hoje vamos falar sobre um dos personagens mais fofos da literatura, o Ursinho Pooh, que talvez você conheça muito mais por causa dos desenhos e por causa do próprio personagem, né? Que é um personagem assim muito marcante. Acho que nos anos 90, no início dos anos 2000 ele estava mais popular. Hoje em dia ele está um pouco mais sumido, mas é um personagem que nos encanta, né? Não tem quem não se apaixone pelo Ursinho Pooh e a sua turma. Mas a história que tem por trás da criação, assim, tem vários rolos, várias fofoquinhas legais que eu descobri, que eu fui conhecendo, principalmente por ter passado um tempo no Reino Unido no ano passado, bem quando eu estava lendo esse livro, e eu vou contar agora para vocês. Eu tenho um clube de leitura, o Clube da Bel, que é um clube de leitura onde nós lemos clássicos da literatura infanto-juvenil. E as nossas leituras, elas são tanto assim para quem quer retomar o hábito da leitura, quem quer começar a ler mais, porque quando a gente lê livros infanto-juvenis, geralmente é mais fácil da gente se conectar, da gente se prender na história, são histórias mais simples assim, né? Mas não deixam de ser complexas, lindas e emocionantes. E também, o clube também é feito pensando nas pessoas que querem conhecer histórias para depois poder mediar com os seus filhos, ou poder ler com os seus filhos, ou poder deixar os seus filhos lerem os livros assim tranquilamente e saber do que se trata para poder conversar. Se esse é o seu caso, fica aqui o convite, o link para se inscrever no Clube da Bel está aqui embaixo na descrição do vídeo e vai ser um prazer ter você lá com a gente. Vamos lá, Ursinho Pooh todo mundo conhece, né? Aquele ursinho comilão, amigo de todo mundo, amigo do leitão, amigo do corujão, amigo do tigrão, nossa, são todosão, amigo da canga e do uru, né? A canga e uru, o pequenininho, e quem mais? E do bisonho. Não sei por que eu sabia esse nome de bisonho, mas quando eu era criança, para mim, o nome do burro, que é Ior, era bisonho, mas acho que é Ior mesmo, né? Enfim, em inglês é Ior. Eu li esse livro, como eu estava no intercâmbio, quando eu estava lendo esse livro, eu acabei comprando ele lá em inglês, porque eu queria também, né, practice my English, improve my English, e aí eu comprei essa coleção aqui, estão vendo? São 6 livros, que é a coleção completa do Ursinho Pooh. Tem 2 livros que nós temos em português, que são estes aqui. O primeiro, Ursinho Pooh, e Ursinho Pooh Constrói uma Casa. Esses 2 são os livros mais de história. Os outros são livros de poesia escritos pelo mesmo autor e que envolvem o Ursinho Pooh, né? Ele é um dos personagens, tem os personagens todos ali. Mas a parte de livros de história mesmo são esses 2 que a gente tem aqui no Brasil, traduzidos para português. Essa edição é bem legal. E eu vou deixar o link para esses livros aqui embaixo na descrição também. E quero lembrar que se você comprar algum livro que eu indiquei aqui, que você conheceu através do meu trabalho, se você quiser comprar algum livro, por favor, entra pelo meu link, tanto da Amazon quanto da estante virtual, e faz a compra através desse link, porque dessa forma você vai continuar pagando a mesma coisa que você já iria pagar, só que a sua compra vai gerar uma comissão para mim, o que me ajuda a manter esse trabalho aqui. Então, se você for comprar algum livro que eu te indiquei, ou qualquer outra coisa, tanto na Amazon quanto na estante virtual, entra aqui no vídeo, pega, clica um link, abre lá o site e aí faz a compra a partir dele, tá? Só é importante que o carrinho esteja vazio antes de clicar no link, senão não dá muito certo. As histórias do Ursinho Pooh, escritas pelo autor A.A. Milne, que foram lançadas, o livro, esse primeiro de histórias, foi lançado em 1926, elas foram escritas pensando, né, inspiradas no filho do autor. Ele tinha um filho que se chamava Christopher Robin, que é o personagem menino que tá ali nas histórias. E o Christopher tinha vários bichos de pelúcia, vários brinquedos que tinham os mesmos nomes dos personagens criados
nas histórias. Então todo o universo foi baseado numa vida real, não que as aventuras vão ser reais, né? Claro que não, mas o universo era muito baseado na vida do filho do autor. E isso é uma das primeiras fofocas, porque por mais que tenha tido muito sucesso e são livros muito gostosos de ler, mesmo assim, eu amei ler, o pessoal no clube amou ler, todo mundo louco para ler com as crianças. Acredito que a partir de uns 4 anos as crianças já conseguem acompanhar e aproveitar essa leitura, né, sendo ela feita em voz alta ali. E é um livro fofo, assim, né? Ele tem muitos momentos fofos, muitos momentos carinhosos, e é um livro que celebra muito a infância, tanto que lá no final é como se o Christopher Robin, ele crescesse. E aí esse mundo dessa imaginação com os bichinhos de pelúcia que tem uma vida real, ele meio que acaba. É essa a ideia desses livros, né? São livros que conquistaram o mundo, mas são livros que acabaram machucando bastante o protagonista, né? Ou melhor, o inspirador, o objeto de inspiração do autor, que foi o seu filho Christopher Robin. Parece que o relacionamento da família como um todo não era assim lá essas coisas, né? Bom, o pai dele, o autor, ele serviu durante as 2 guerras, então não era assim um período muito legal, muito amigável. Mas a grande queixa do Christopher foi que ele tinha vergonha das histórias, porque imagina, dá até pra gente se colocar um pouco, né, no lugar dessa criança. O mundo inteiro, todo mundo que tu conhece, em qualquer lugar que tu anda na rua, as pessoas meio que acham que, nossa, isso acabou de me fazer pensar em muito filho de blogueira e muita criança que é extremamente exposta na internet. Talvez isso seja semelhante, enfim, porque esse sentimento do Christopher Robin era muito por isso. Ele sentiu que ele acabou escrevendo um livro, uma autobiografia, deixa eu até conferir o nome, The Enchanted Places. The Enchanted Places, né? A biografia que ele escreveu, onde ele meio que se libertou disso, onde ele conseguiu colocar as coisas em ordem. Porque o sentimento que ele tinha é que o pai dele tinha subido nos ombros dele para conseguir ter sucesso. Porque o pai dele já trabalhava, já era um bom escritor, né? Já tinha reconhecimento, trabalhava em outras áreas, como roteirista também, mas tudo isso meio que sumiu depois do Ursinho Pooh. E o Christopher Robin, ele sentia esse peso de ter sido, né, de ter sido meio que uma exploração da imagem dele, mas ele também sentia vergonha porque todo mundo meio que sabia quem ele era, ou tinha uma ideia de alguém que talvez ele não era, mas enfim, né, achavam que era porque era o mesmo nome e tal, e na escola sofria bullying, porque imagina, né, é um personagem super infantil, e aí vai estar lá com 8, 9, 10 anos, né, o pessoal já começa a ser mais chato, assim, mais implicante, e aí nessa fase, né, não sei se exatamente nessa idade, mas conforme ele ia crescendo, ele ia sofrendo na escola com os colegas e ele sentia vergonha. Tanto que depois que o pai dele faleceu, ele não teve interesse nenhum e não pegou a parte, né, o que cabia a ele de herança que vinha do dinheiro que foi feito por causa dos livros. Christopher Robin era filho único e ele acabou se tornando livreiro. Ele abriu uma livraria numa cidadezinha com a sua esposa. A segunda fofoca, não é assim tão interessante como a primeira, acho que eu acabei colocando a melhor fofoca como a primeira. Mas a segunda fofoca é que o nome Winnie the Pooh, que é o nome do ursinho Pooh, na verdade não era o nome dele. O nome do urso era Edward Pooh the Bear Sanders. Edward Pooh the Bear, Pooh o urso, Sanders, né, o sobrenome. E Winnie era o nome de um urso que vivia lá no zoológico de Londres, que eles acabavam visitando, né, tanto o Christopher Robin com seu pai, eles iam lá e visitavam esse urso, o urso Winnie. O Christopher Robin acabou rebatizando o seu ursinho de pelúcia, né, que já tinha um nome anterior, por Winnie the Pooh. E aí lá no primeiro capítulo da primeira história, ele explica que por algumas coisas que aconteceram, acabou ficando muito mais conhecido por Pooh, né, do que o Winnie the Pooh. Winnie the Pooh é o nome composto e Pooh era ali o mais do dia a dia. E esse Winnie, ou melhor, essa Winnie, essa
ursa Winnie, ela realmente existiu. E eu fui no zoológico de Londres e tem uma estátua dela, bem bonitinha, uma estátua dela com o autor, né? Uma estátua dos dois juntos. E agora a terceira fofoca. A terceira fofoca é bem legal também. E essa acho que vocês não vão acreditar. Bom, o Ursinho Pooh, Winnie the Pooh, ele foi um personagem que veio da literatura de um livro ali moderno, né? Um livro escrito em 1920 e poucos, que acabou virando um objeto. É uma coisa que não é muito comum aqui no Brasil, mas nesses meus passeios do intercâmbio pela Inglaterra eu vi que isso é muito forte, que é fazer com que os livros, os personagens dos livros, eles rendam mais coisas. Eles viram brinquedos, eles viram jogos, eles viram produtos, né? É um olhar muito mais comercial. E o Ursinho Pooh foi muito pioneiro nisso. Logo lá no início, as histórias foram escritas ali nos 1920 e poucos, e em 1930 o autor já vendeu os direitos do livro, os direitos do personagem para o Schlesinger, acho que é assim que pronuncia o nome dele, um cara lá do Canadá, que começou então a produzir coisas nos Estados Unidos e no Canadá usando a imagem do Ursinho Pooh. E logo ele começou a fazer também jogos, né? Primeiro eram umas coisas assim mais para TV, depois veio jogos, bichinho de pelúcia, produtos ali com a marca. E depois, lá em 1961, isso tudo foi vendido para Disney, os direitos foram vendidos para Disney, e aí veio o filme, né? Vieram os desenhos animados, as animações que a gente conhece até hoje. E a grande fofoca é que estima-se que o Ursinho Pooh deu mais lucro ele sozinho, e todos os produtos, todas as coisas que tem a ver com ele, chegou a dar mais lucro que o Mickey, a Minnie, o Pluto, o Pateta e o Pato Donald juntos. Você acredita nisso? Essa eu não acreditava. Essa informação vale a sua curtida? Não vale? Essa vale. Então, por favor. Todas essas coisas que têm uma assinatura, né, que são de autoria de alguém, a partir de 70 anos da morte do autor, não sei se isso se aplica, esse número se aplica a tudo, mas assim, na literatura é 70 anos, tá? A partir dos 70 anos da morte do autor, a família, né, quem tem ali os direitos autorais, perde esse direito e a obra acaba indo para domínio público. O que significa isso? Significa que hoje em dia, né, já se passou esse período sobre a história do Ursinho Pooh, então hoje em dia, se você quiser pegar a história e criar algo e comercializar algo em cima disso, você pode fazer. E isso tem acontecido e já foi feito inclusive um filme de terror sobre o Ursinho Pooh. Meio macabro, né? Não tenho muito interesse em assistir, mas enfim, se você tiver curiosidade, é este filme aqui. Editora, por favor, coloque na tela. E é isso, gente. Essas foram as fofocas literárias do Ursinho Pooh. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!